Olá, minhas bruxas aprendizes. Tenho 3 notícias novas para vocês agora. Primeira, quem notou que eu estou de cenário novo? Olha lá. Pode comentar, gostou, não gostou. Agora, se não gostou, eu tenho uma notícia ruim. Não tem outro jeito. Porque agora nós vamos para o YouTube, então tem todo o enquadramento que eu não entendo nada, eu só entendo da conexão. Agora tem o povo aqui que me ajuda, entendeu? É produtor, é cineasta, sei lá o que é, que fica me ajudando, dizendo o que é que eu tenho que fazer. E me colocaram nessa mandala aqui, ó, pra gente tudo virar deusa estelar, entendeu? Então essa é a primeira notícia, a segunda já falei, nós vamos agora para o YouTube, tá? E a terceira, que nós temos agora, uma câmera nova. Tudo para incrementar a nossa bruxa interior. Tudo para fazer com que ela emerja mais rápido e você saia dessa dor e sofrimento e desse vazio que você tem se questionado lá no direct. Escrito para mim que eu sei, estou acompanhando tudo, respondendo tudo, não deixo ninguém falando sozinha. Então, se quiser, escreva para mim lá embaixo ou escreva lá no direct, eu vou responder dentro do tempo que eu posso, tá bom, meninas? Então, todo esse cenário novo, tudo isso que tá tendo novo é para você despertar mais rápido sua bruxa interna, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, o vídeo, digamos, eu vou dar o nome de O Chamado. Muitas se questionam, como é que eu sei meu chamado, como é que eu sei meu chamado? Eu já falei de como eu descobri que eu era bruxa, como foi que eu descobri meu dom. Hoje eu vou contar para vocês como foi o meu chamado para a internet, tá bom? Bem, isso foi há 1 ano atrás, em maio do ano passado. Eu fui para um retiro na Bahia. Para dizer a verdade, eu não sabia nem onde é que eu estava indo. Como sempre, eu vou pelos meus guias, né? E aí eu fui, chegando lá, o retiro foi incrível, pessoas incríveis, uma teoria maravilhosa. Mas aconteceu algo que não tinha a ver exatamente com o retiro, que fez com que eu sentisse esse chamado de uma vez por todas, né? Que eu precisaria estar aqui na internet para poder alcançar o maior número possível de mulheres que precisam despertar essa bruxa interna, esse guia interior, essa guerreira interior, seja que nome você queira dar. O que aconteceu foi o seguinte, chegando lá, passaram-se uns 2 dias, né, do retiro, e quando chegou no penúltimo dia, tinha uma dinâmica onde eu, não sei o que aconteceu, desorganizou e eu não tinha um par para fazer. Não tinha um par e aí eu desanimei, saí da sala e fui andar pelo local. Encontrei mais 2 pessoas que não queriam fazer e eles resolveram ir no centrinho desse lugar. É uma pequena cidade, né? Numa ilha, para dizer a verdade. Aí a gente começou a ir e tal, quando chegou lá, sentamos numa lanchonete, começamos a conversar e eu comecei a ficar um pouco incomodada, não era aquilo que eu queria, não queria estar ali. E aí eu me despedi deles e falei para eles que eu ia olhar o forró da cidade, né? Como eu falei, uma pequenininha ilha. E aí comecei a caminhar, paguei minha conta, comecei a caminhar e encontrei 3 mulheres nativas da cidade. Me chamou a atenção porque elas estavam todas uma colocando batom na outra. E aí eu falei para elas, vocês vão para onde? Eu sou muito espontânea, então, né? Aí eu peguei e falei, vocês vão para onde? Elas disse, nós vamos pro forró. Aí eu falei, eu posso ir com vocês? Aí elas falaram, pode. Aí eu falei, então passa batom aqui em mim. Aí elas começaram a passar o batom, que elas já tinham passado em todo mundo, passaram batom. E fomos nós 4 pro forró da cidade. Chegando lá no forró da cidade, elas me apresentaram alguns rapazes que levavam as pessoas para dançar, para conhecer a cultura, né? Uma cidade onde tem tribos indígenas, tem muitos índios lá. E aí ela me apresentou um rapaz muito jovem, esse rapaz falou, você quer aprender a dançar? E ele foi, dançou um pouco comigo, depois eu agradeci e falei, vou voltar lá para falar com as minhas amigas, né?
E comecei a conversar com elas e conversamos, né? Muito interessante. Eu gosto muito de cultura, de aprender sobre a vida do outro. Não é à toa que eu sou psicóloga, né? Adoro a vida do outro. E aí eu fiquei um pouco cansada. No outro dia eu tinha atividade, né? E eu falei assim, olha meninas, eu agradeço, mas eu vou embora. Então, para voltar para a pousada, tinham dois caminhos. Um caminho que era pelo mangue, que era o que normalmente a gente ia e vinha, mas sempre ia em grupo, porque é muito escuro, não tinha luz, e um caminho pela praia. Nesse dia era até acho que uma lua cheia, uma lua clara, não lembro, e aí eu falei, eu não vou voltar pelo mangue sozinha, porque eu fico com medo. Aí eu resolvi voltar pela praia. Quando eu cheguei na praia, a praia estava escura, e aí eu acendi a lanterna do celular e comecei a andar pela praia. Andar. Neste momento, começou a surgir do drama da minha mente, um medo. Um medo. E o medo que me vinha era um medo que eu ia ser estuprada. E interessante porque nessa vida, isso nunca aconteceu comigo. Nunca tive questões com abusos desse tipo. E começou a me vir, e eu comecei a andar mais rápido, aí, você sabe, a mente começa, né, com a hipnose dela, e aí, o que aconteceu? Eu fiquei tão apavorada que eu não enxerguei a pousada, eu não reconheci a pousada, até porque eu não andava pela praia, então não era familiar, eu sempre andava por trás, justamente pelo lugar onde estava o mangue. E eu já não fui pelo mangue por conta desse medo. E aí eu continuei andando. E aí eu passei, né, da pousada sem perceber, e aquele medo, e de repente eu me vi assim na minha frente um pequeno riacho. E esse local, essa ilha, né, na Bahia, ela tem um encontro do rio com a água do mar. Um lugar muito especial, energético. E aí eu cheguei nesse riachinho, nessa poça, e resolvi atravessar, porque eu disse, depois da poça está a pousada. Quando eu entrei na tal da poça, a poça não era uma poça. A poça era o encontro do rio com a água do mar. E tinha um verdadeiro, sei lá como é que chama aquilo, um tsunami embaixo, né? E aquilo começou a me puxar e eu comecei a me afogar. E aí, em questões de segundos, eu vi que eu ia morrer afogada. E aí passou um flash muito rápido na minha mente, né? E o flash que me vinha já eram os guias me mostrando. Eles diziam rapidamente para mim, olha, se você não aceitar a sua missão de alma, se você não fizer o que tem que ser feito, você vai embora. E aí eu comecei a ter uma visão de eu morrendo ali, do meu corpo sendo achado pelo aquele grupo do retiro, aquela comoção, aquele desespero. Depois eu via meu corpo sendo transportado no avião, não sei se para Recife ou para São Paulo, tenho conexão com os dois, né? O desespero dos meus filhos, e aí eu comecei a nadar. Eu comecei a nadar, né? E aí eu lembro quando eu consegui sair daquela coisa que estava me puxando com o celular na mão, e eu saí, comecei a engatinhar, e aí quando eu saí, eu estava em estado de choque. Aí o primeiro lugar que eu vi que tinha como se fosse uma pousada, eu pulei a cerquinha e fui. E era a minha pousada, eu não sabia. Comecei a andar e cheguei na recepção. Era madrugada, já eram 2 horas da manhã. E na recepção, por um acaso, que não tem por acaso, estava um dos amigos lá. E aí ele me relatou que quando ele me viu, olha só, gente, o que é energia? A energia era totalmente de quem tinha sido estuprada. Ele disse que ele se apavorou, me acolheu e pensou, meu Deus, o que eu vou dizer para essa mulher? O que eu vou dizer para uma mulher que passou por isso? E aí a gente senta, eu começo a chorar, e vem uma outra grande amiga, fica ele, os dois achando a mesma coisa, e eu chorando, até que eu consegui respirar e falei, olha, não é o que vocês estão pensando. Na verdade, eu quase morri afogada. E aí eu contei a história. E aí, diante dessa história, o que foi que eu entendi? Foi que esses guias, na verdade, estavam me contando. Sobre a energia do estupro, é como eu falei, nessa vida eu nunca fui estuprada. Mas o quanto que eu estava, em muitos momentos, me violentando, eu mesma me estuprando, negando a minha missão, negando quem eu era,
negando o que eu queria fazer, negando ser autêntica, negando ser quem eu sou, na verdade da minha alma, com aquele medo de que o que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai dizer, se eu for para a internet eu tenho que estar muito pronta, preparada, eu tenho que ser uma sábia e todas aquelas caraminholas. Então eles deram um checkmate em mim. Olha, ou você segue sua missão com seus workshops presenciais, você vai ter que fazer, porque tudo isso veio depois de um ano, e vai para a internet, ou acabou, você não tem mais chance. E aí eu voltei deste retiro e comecei a me preparar, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foram os workshops para mulheres, né? Que é o Despertar da Bruxa Interior, que agora está suspenso por causa do nosso momento planetário. E logo em seguida, né? Nesse tempo agora, há pouco, eu comecei as filmagens para o Instagram. E aí o que me impressionou muito, né? Que pode ser uma falta até de confiança, eu falo, gente do céu, assim, porque a quantidade de mulheres me agradecendo, me procurando, me perguntando, e aí hoje, né, eu acho que eu ainda tenho que entender mais, mas hoje eu posso entender a grandeza disso tudo, de tudo que acontece. Então por isso que eu falo para vocês, o universo fala com você o tempo todo, os seus guias estão aí falando com você o tempo todo. Nós somos filhas, embaixadoras das estrelas de onde viemos. Então, ouça o seu chamado. E se você já ouviu o seu chamado, escreve para mim como foi. E se você não ouviu ainda, também escreve para mim, perguntando suas dúvidas, porque eu estou aqui para te ajudar. E assim é. Está feito, está feito, está feito. E a minha bruxa interna honra a sua bruxa interna.